Psicopatologia forense é o ramo da medicina legal que estuda as doenças, deficiências e distúrbios de natureza mental, tendo interesse na análise da imputabilidade penal. O que a psicologia forense se interessa? Na imputabilidade penal. O indivíduo que ele é imputável, ele não responde pelos seus atos praticados. Ele não responde penalmente pelos seus atos praticados. Pessoal, meu nome é Aprígio de Souza Soares, esse é o vídeo número 24 e nós vamos dar continuidade. Imputabilidade é a capacidade de compreensão e vontade de agir, condição de quem é capaz de realizar um ato com pleno discernimento. Se você nunca estudou direito penal, pessoal, cuidado com essa palavra, imputabilidade. Dá a impressão que esse é negação, não é. A pessoa que tem imputabilidade é a capacidade de compreensão da vontade de agir. Um indivíduo que não tem a capacidade, ele é a inimputabilidade. Ele é inimputável. Ele não tem capacidade. Um indivíduo que tem capacidade de agir, que responde pelos seus atos, é imputável. Capacidade civil. Ele tem aptidão para gerir sua pessoa e seus bens. Ele pode ter conta no banco, ele pode ter bens em seu nome. Um indivíduo imputável, ele tem capacidade civil. Ele tem responsabilidade. A responsabilidade é a consequência de quem tinha o pleno discernimento e deverá pagar por isso. Por exemplo, um indivíduo ele é imputável e quebra uma estátua no meio da praça. Ele vai responder por isso. Agora, se o indivíduo for inimputável, ele não vai responder por isso. Responsabilidade penal. Declaração de que o indivíduo é imputável e efetivamente idôneo para sofrer as consequências jurídicas penais de um delito. Pessoal, isso é só uma introdução para que a gente possa dar continuidade e entrar, aprofundar no estudo da psicopatologia forense. O artigo 26 do Código Penal diz que é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão. Grifar ao tempo da ação ou omissão, porque é necessário, o tempo rege o ato. Ao tempo da ação ou da omissão era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Um indivíduo, ele colocaram bebida de drogas no seu refrigerante, ele não bebia, ele ficou doido, cometeu um delito. Então, ao tempo, ele não era capaz ele não bebeu porque quis. Então, ao tempo, ele era incapaz de compreender aquilo que ele estava fazendo. Então, ele era, naquele momento, inimputável. Então, é isento de pena, não vai receber nenhuma sanção. O indivíduo, ele é esquizofrênico, e no tempo ele teve uma crise de loucura, e lá ele cometeu uma lesão corporal grave em alguém. Ele não será punido, porque naquele momento ele não tinha a capacidade de responder, a capacidade de entender o que ele estava fazendo. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde ou mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. São os chamados semi-imputáveis. Na hora, em virtude de alguma perturbação de saúde ou mental, ele não foi capaz de compreender plenamente, mas ele tinha certa consciência. Então ele não era inimputável, ele se tornou semi-imputável. Ele vai ser punido? Vai. Mas a sua pena, se for condenado, pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, hospital de custódia. Internação, hospital de custódia. Se o indivíduo, se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá submetê-lo ao tratamento ambulatorial.
Tratamento ambulatorial é para crime de detenção. Então, crime de detenção. O regime aqui é aberto ou semiaberto. Lá no internação é para um indivíduo inimputável, que o regime é fechado. Ele vai ficar internado lá, ele vai ter as suas práticas sociais à medida que os médicos assim determinarem, mas ele vai ficar internado. É diferente do tratamento ambulatorial, que a pessoa vai e volta para casa todo dia. São absolutamente incapazes, a noção de Código Civil dentro da psicopatologia forense, incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quem que são absolutamente incapazes? Lá no direito civil nós temos os capazes, os relativamente capazes e os absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? O menor de 16 anos não responde pelos seus atos. Os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram necessário discernimento para a prática desses atos. Menor, então, deficiente mental. Os que mesmo por causa transitória não puderam exprimir a sua vontade. A pessoa teve um transtorno transitório e durante aquele transtorno ele não foi capaz de exprimir a sua vontade. É o caso da lesão corporal que eu falei. Então o que acontece? Nesses três casos eles são absolutamente incapazes. Agora cuidado com isso aqui, pessoal. A causa transitória, lembre sempre que o tempo rege o ato. É na hora do seu ato, ele não podia responder. Ele teve um transtorno, mas depois ele melhorou e após melhorar ele cometeu um crime. Não, então o tempo rege o ato. Lembre sempre disso. O artigo 4 do Código Civil diz que são capazes os relativamente incapazes, né, a certos atos ou a maneira de os exercer quem? Os maiores de 16 e menor de 18. Então, maior de 16 anos e menor de 18, relativamente incapazes, porque eles já podem votar, já podem exercer, já tem certa condição de exprimir sua vontade. Os ébrios habituais, aquele que bebe diariamente e já tem aquela patologia, os viciados em tóxicos, os usuários viciados, e os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido. Então, nesse caso aqui, pessoal, um detalhe, esse caso dos viciados em drogas, muitas vezes o advogado quer levar esse indivíduo preso a fazer fazer um exame e comprovar que ele é usuário, né? Muitas vezes ele não é usuário, então ele usa droga dentro da prisão para fazer o exame e aí provar que há a substância no seu organismo, porque se ele comprovar que ele é viciado, então ele consegue muitas vezes cair como semi-imputável e reduzir a sua pena de 1 a 2 terços. É uma tática dos advogados. Continuando, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Nos casos dos excepcionais, aqueles que não tiverem o desenvolvimento penal completo também são relativamente incapazes. E os pródigos. O pródigo é aquele indivíduo transtornado que sai vendendo tudo aquilo que tem dentro de casa. Então ele não pode responder, ele precisa de alguém para responder pelos seus atos. Eles não podem ter muitas vezes acesso aos bens, né, o direito, porque se ele sai vendendo tudo. Então esses são os pródigos. Continuando então o nosso estudo, nós vamos entrar agora mais diretamente no assunto das psicopatologias. Então vamos lá. Epilepsia são aqueles ataques convulsivos de alterações mais ou menos específicas no registro eletroencefalográfico e de moderada ou nenhuma alteração do comportamento. Não há imputabilidade penal na maioria das vezes. Na maioria das vezes não há imputabilidade para esse epilético. Por quê? Não há inimputabilidade, não confunda, pessoal. Ele não tem ele não escapa.
Na maioria das vezes, quando ele comete o crime, ele é punido. Por quê? Porque quando ele tem sua crise, ele raramente comete um crime. Porque a sua crise, ele é uma crise muito violenta e ele não, naquele momento não comete nenhum delito. Então, a epilepsia não é muitas vezes não consegue esquivar da responsabilidade penal. Neurose. Qualquer desordem mental que, embora cause tensão, não interfere no pensamento racional. Qualquer desordem mental, embora cause tensão, não interfere no pensamento racional. Não compromete as funções essenciais da personalidade. O indivíduo tem consciência penosa do eu. Exemplos: fobias, síndrome do pânico, distúrbios obsessivos compulsivos, depressão, distúrbio bipolar. Para os dois últimos casos, o caso de depressão e distúrbio bipolar, pode haver sim a inimputabilidade. Por quê? Porque na hora do seu ato, ele poderia não estar em si, estar fora de si, não ter noção daquilo que está fazendo, porque são distúrbios muito fortes, principalmente o distúrbio bipolar. Então, para esses últimos, não há inimputabilidade. Para os outros, ou melhor dizendo, para esses pode haver inimputabilidade. Para esses dois, eles podem ser aqui, pode haver causa de exclusão aqui da punibilidade. Agora, para esses aqui não há fobias, pânicos, não, aqui não. O indivíduo tem uma fobia lá, qualquer, uma claustrofobia, e comete um crime. Não muitas vezes, na maioria das vezes, não fica isento da penalidade. Oligofrenia. Funcionamento do intelecto abaixo da média, diminuição ou parada do desenvolvimento normal do psiquismo. Então isso aqui é oligofrenia. O seu intelecto é abaixo da média, a diminuição ou parada do desenvolvimento normal do psiquismo num dado momento do desenvolvimento da personalidade. Pode haver os moderados e severos, eles são incapazes civilmente. Os oligofrênicos, moderados e severos, eles são incapazes, civilmente incapazes. Deve ter alguém, eles são lá interditados e há representantes, pessoas responsáveis por eles. Os moderados e profundos são totalmente inimputáveis penalmente. São comparados aos menores. O menor ele tem a inimputabilidade absoluta. Um menor de 16 anos não vai responder pelos seus atos. E o que acontece? Esses aqui também são comparados a esses menores, os moderados e profundos, são totalmente inimputáveis. E os oligofrênicos leves, eles são semi-imputáveis. Então, a semi-imputabilidade, eles terão a pena, se cometerem uma pena e forem condenados, reduzidas de 1 a 2/3. Dando continuidade, situações que alteram o resultado da perícia. Pessoal, essa daqui para frente é o mais possível, é a situação mais possível de cair em prova. Bastante atenção daqui para frente. Simulação, dissimulação e metasimulação. Grifem essas palavras, porque questão de prova, certo, se cair psicopatologia em sua prova, questão certa. Simulação, dissimulação ou metasimulação. Situações que alteram o resultado da perícia. Simulação: o indivíduo finge estar doente. O indivíduo está lá, está de atestado médico, está lá 6 meses já doente, só que ele já melhorou. Aí ele vai na perícia e ele finge estar doente. Tende a escolher os sintomas mais exuberantes do quadro que quer imitar. Todo simulador é um ator que representa uma doença conforme ela compreende. Eles adotam atitudes bizarras e estranhamente grosseiras, parecem mais loucos do que os doentes reais. Então, como eles estão interpretando, quando você vê um acidente de carro na TV, ou você vê uma polícia agindo na TV, você percebe
que são meio exagerados, são forçados. E essa atitude no simulador, ela é constante, ela sempre acontece, porque eles exageram nas suas atitudes e parecem mais doentes do que os próprios doentes mesmo. Essa é a simulação. Nós temos ainda a metasimulação. O indivíduo aumenta sua doença fantasiosamente. É aquele indivíduo que está com um pequeno transtorno mental e ele se declara louco completo para tentar aposentar, por exemplo. O sujeito, após recuperar-se de determinada doença mental, continua a fingir os sintomas da mesma forma, com o objetivo de ganhar vantagens. Muitas vezes ganhos na previdência social, ou aposentadoria, ou seguro acidente, ou seguro qualquer coisa. Exemplos: depressão, crises, pânicos, fobias. Então eles aumentam. Então o perito deve estar atento a essa metasimulação. Ele não está inventando, ele está aumentando. Então essa é a metasimulação. E nós temos ainda a dissimulação. O que é dissimulação? O periciado esconde que está doente. O periciado ele esconde, então ele não quer que o perito saiba que ele está doente. Por exemplo, o indivíduo passou para o concurso de perito criminal do estado de Minas Gerais. Só que o indivíduo é o que eles chamam na cadeia de 22, é doido, varrido, né? O indivíduo não tem condição, mas ele esconde, ele dissimula, ele esconde que está doente, né? É a necessidade de apresentar uma boa imagem ou mostrar-se recuperado para se proteger de uma possível internação ou interdição de direitos. Ele não quer que o seu pai seja responsável pelo seu direito ou que a sua esposa. Então ele finge muitas vezes que está são, que está ótimo. Exemplos: processos de divórcios que envolve a guarda de filhos, é um caso comum. O indivíduo quer ter a guarda do filho, mas ele não tem condição mental. Então ele dissimula, ele tenta fingir que está tudo bem. Ou ganhos financeiros. Dissimulando, pode ganhar a liberdade. Muitas vezes, no caso criminal, ele dissimula, evitar às vezes o afastamento de emprego ou de cargo pré-admissional. Pré-admissional também é muito comum. Então os peritos devem estar atentos, né? O indivíduo está lá na sua investigação social, descobre que ele tem várias passagens em hospitais psiquiátricos. E na hora lá ele nega, ele diz que não, que aquilo foi só um exame, que foi visitar alguém. Então ele está dissimulando. O perito deve estar atento para essa situação. Então, pessoal, no caso de psicopatologia forense, é basicamente isso. O mais provável que caia simulação, metasimulação e dissimulação. Mas também pode ser que caia as questões relativas ao direito penal e o direito civil. Lembrando que o que a psicopatologia forense estuda? A imputabilidade penal. É o interesse principal, um dos interesses também mais importantes da medicina legal na psicopatologia forense. Lembrar o conceito de imputabilidade, o conceito de semi-imputabilidade. Lembrar ainda, né, da questão do quando que ele é isento de pena, que é no caso no tempo do ato. Lembrar que o tempo rege o ato. Se o indivíduo teve um problema mental que tirava a capacidade dos atos da vida civil, mas depois ele recuperou a sua capacidade civil, foi declarado curado e comete um delito, ele vai responder. O tempo rege o ato. Lembrar desses detalhes. Lembrar ainda que o juiz pode determinar a internação ou tratamento ambulatorial, dependendo de cada caso. Lembrar que quem são os absolutamente incapazes são esses menores de 16 anos, aqueles que não têm capacidade no momento do ato de discernir as suas atitudes, e também é possível a incapacidade absoluta no caso transitória. Então isso é uma boa pegadinha de concurso. Transitoriamente também é possível a imputabilidade, a inimputabilidade. E
ainda o caso da epilepsia. Lembrar que não há imputabilidade na epilepsia na maioria das vezes. No caso das neuroses, a depressão e o distúrbio bipolar, ele geralmente isenta a responsabilidade, mas que a fobia e o pânico e os distúrbios obsessivos compulsivos, eles não. Na maioria das vezes o indivíduo responde pelos seus atos. Então é basicamente isso. Nós já vimos praticamente tudo. Então, pessoal, nós encerramos o assunto de psicopatologia forense. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde nós falaremos das toxicofilias. Então, próximo vídeo, toxicofilias. Um abraço, até a próxima, pessoal.